você abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, no Evangelho segundo Lucas, capítulo 15. Quero ler do versículo 1 ao 3. Às vezes eu coloco o título na mensagem, e o título dessa mensagem é Amigo de Pecadores. Se nós formos meditar e tentar aprender sobre a história de Jesus, nós vemos que Jesus foi conhecido como amigo de pecadores. Ele se aproximava dos pecadores, ele tinha relacionamento com eles, onde muitos dos fariseus e saduceus se afastavam dos pecadores, dos publicanos. Jesus não, Jesus sempre se aproximou, Jesus sempre manteve um relacionamento com eles, e isso escandalizava todos aqueles homens. E Lucas 15, versículo 1 ao 3, eu quero ler com você, diz assim: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então, Jesus lhes contou esta parábola. E ele vai contando a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho perdido. Antes de nós entrarmos mais a fundo nesse texto, nós temos que estabelecer bem quem é quem nessa passagem. Durante todo o ministério de Jesus na face da terra, ele esteve convivendo com os fariseus, com os saduceus, com os mestres da lei. E o fariseu era um grupo que respeitava, amava e zelava pela Torá, a lei de Moisés, e eles tinham aqueles mandamentos, aquelas regras, e a forma deles se manterem santos, muitas das vezes, na cabeça deles, era se afastar do pecador cada vez mais, e assim, consequentemente, se afastando do pecado. E a mensagem que Jesus pregava confrontava um tema deles, porque Jesus mostrou que todas as pessoas precisam de um relacionamento com o Pai, que não é por você não lavar as mãos, você não fazer a barba, não. Jesus está dizendo que Ele é o relacionamento para nós termos com o Pai. E quando os fariseus aparecem na Bíblia, normalmente eles estão fazendo uma coisa, apontando o erro da vida de outra pessoa. Eles estão apontando a falha que alguém teve, os pecados de alguém, era parte da vida deles, era normal para eles. Eles tinham um zelo muito grande pela lei, mas o zelo pela lei era tão grande que eles não conseguiam entender o amor que o pai tinha para dar para os filhos. E pior ainda, eles concluíam que cada vez mais que eles se distanciavam dos pecadores, eles se tornavam santos. O padrão da medida da bondade deles era a maldade das pessoas que estavam à sua volta, e eles olhavam e diziam: como nós somos bons, como nós somos santos, como nós somos especiais. E na realidade, o principal obstáculo para a graça de Deus na nossa vida, para o amor de Deus na nossa vida, não são os nossos pecados, mas muitas das vezes são as nossas ações vazias. Quando você segue uma religião e você não entende o porquê, você não tem noção de que Jesus ama você, independentemente do que você faça, independentemente do que você já fez na sua vida, Jesus ama você, e esse amor fez Ele vir à terra para dar sua vida por você. Então quero chamar você para abrir a sua Bíblia um capítulo depois aí, lá no livro de Lucas, capítulo 19, eu vou abrir aqui também, Lucas capítulo 19, nós vamos ler a história de um homem muito conhecido na palavra de Deus. Ele teve uma passagem marcante, já tem músicas sobre ele, tem um monte de coisa, mas Lucas capítulo 19 conta a história de Zaqueu. Nós vamos ler do versículo 1 ao 10, enquanto você vai abrindo a sua Bíblia aí, nós temos que vamos viajar um pouco e nos colocar naquela situação. Vamos viajar e tentar entender o que nós estamos lendo aí. Zaqueu era visto como todo aquele povo judeu como um traidor. Ele era um judeu, ele sabia as leis, ele cresceu como um bom judeu, mas ele era visto pelo seu povo como um traidor, porque a partir do momento que Roma dominava o povo de Israel, Zaqueu traiu seu povo, pegava os impostos, uma parte daqueles impostos era para ele, e o povo dele o via como um traidor. Zaqueu era um traidor, que podia de repente, por ser baixinho, sofrer bullying na escola. Com certeza, como as pessoas não gostavam dele, deviam ter vários apelidos sobre a estatura dele. E talvez ele se sentisse superior e vingado, ao ver que o seu povo podia passar necessidade, mas ele tinha uma boa vida às custas desse próprio povo. E vamos dizer que Zaqueu teve uma carreira muito boa nesse ramo. Ele pode ter começado como um boy, ali entregando documentos, tudo isso. Ele foi crescendo até que chegou ao posto mais alto como coletor de impostos
devia ter muito dinheiro, fortuna. E todos os judeus que colaboravam com Zaqueu, ninguém gostava dele. Todos o viam como um traidor. E eu quero ler lá com você Lucas 19, 1 ao 10. Diz que Jesus entrou em Jericó e atravessou a cidade. E havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar na sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. E Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que está perdido. Vamos fazer um exercício e imaginar a vida de Zaqueu. Uma vida rodeada de luxo, uma vida rodeada de facilidades, várias pessoas que o odiavam, que detestavam a presença dele. Devia ter uma vida social bem agitada aí, talvez pela um pouco de criatividade. Eu penso Zaqueu, aquele cara com roupas extravagantes, de repente um casaco de pele, de onça, todo bonitão, com um cordãozão escrito Z do seu nome. E ele chegava e desfilava nesses lugares com aquela comitiva, que ele devia ter seguranças, pessoas que trabalhavam para ele. Ele estava acostumado com o glamour. Ele estava acostumado com os holofotes. Ele estava acostumado com as pessoas olhando para ele. Ele estava acostumado a ser o centro das atenções. E naquele momento ali, num dia normal, ele vê todo aquele movimento. E ele, como um judeu, ele sabia as profecias. Ele conhecia as profecias sobre Jesus, sobre Messias. Ele vê aquele movimento e pensa: eu quero ver Jesus. Mas agora, se coloque no lugar daquele povo. Se você está lá e seu inimigo, a pessoa que você não gosta, baixinho, está querendo dar licença, você, talvez naquele momento, alguém aproveitasse para dar um tapão nele, falar: sai Zaqueu, sai daqui, e ninguém dava passagem. Ele podia pedir: dá licença, eu sou Zaqueu, eu sou o cara, e ninguém deixava ele passar, até que ele sai correndo, sobe numa figueira brava para ver Jesus. Zaqueu queria saber quem Jesus era. Eu não imagino Zaqueu correndo, pensando e dizendo: hoje eu quero ser salvo por Jesus. Não, Zaqueu era só um curioso. Zaqueu era um curioso como muitos de nós. Talvez você que esteja assistindo, que abriu essa live, você que está vindo à igreja e não pode vir por essa situação, mas talvez você venha para ver o que vai acontecer. Talvez você venha sem nenhuma expectativa para o que Jesus pode fazer na sua vida. Zaqueu não tinha expectativa nenhuma. Ele sobe correndo naquela árvore e Jesus passa, olha para Zaqueu e disse: desça que eu quero ficar na sua casa hoje. Alguns estudiosos dizem que o som mais doce que uma pessoa pode ouvir é o seu próprio nome. E aquele homem não conhecia Jesus, mas Jesus o conhecia. Jesus sabia quem ele era. Jesus olha para ele e fala: Zaqueu, desce que eu quero ficar na sua casa hoje. Jesus chama Zaqueu pelo nome. E agora, vamos parar e pensar um pouco. Aquele homem rejeitado, aquele homem egoísta, aquele homem egocêntrico, ia hospedar Jesus na sua casa. Talvez se eu estivesse naquele lugar, me esforçando para ser um bom cristão, lendo a Bíblia, lendo a palavra de Deus, se eu fizesse todas essas coisas, eu ia ficar muito chateado, porque eu queria que Jesus fosse na minha casa, que Jesus estivesse no meu lugar, no lugar que eu preparasse para ele. Mas Jesus foi jantar na casa de Zaqueu. Imagina só o que passou na cabeça de todas aquelas pessoas. Se estivesse na época, ia estar todo mundo tirando foto, botando no Instagram, no Twitter, ia estar na capa da Globo.com. Jesus vai jantar na casa de um publicano. Jesus vai jantar na casa de um fariseu. Jesus vai jantar na casa de um pecador. Todas as coisas falando isso de Jesus. Era a mentalidade do fariseu. Todos queriam um minutinho com Jesus, mas Jesus tinha algo preparado para a vida de Zaqueu. E nós temos que acabar com essa mentalidade nas nossas igrejas. Temos que acabar com essa mentalidade dentro de nós, porque nós fazemos escalas de pecado. Quantas vezes você já ouviu, ou você até mesmo falou:
Se Deus salvou fulano, Ele pode salvar qualquer pessoa. E isso é reflexo um pouco da nossa mentalidade de fariseu. Porque nós achamos que nós somos bons demais. Nós achamos que nós somos superiores porque nós viemos a todo domingo, nós viemos ao culto. Porque nós assistimos a live, porque nós lemos a Bíblia todos os dias. Nós achamos que Deus tem que nos amar mais do que amar o nosso próximo. Quando não, Jesus ama a todos. Eu já contei várias vezes essa experiência que, quando eu era mais jovem, e um dos jovens que ia lá na igreja, ele sofreu um acidente e ele não queria nada com Deus, ele estava distante de Deus, não queria ser ajudado, ele sofreu um acidente, nós fomos no hospital, oramos por ele, depois nós fomos na sua casa, oramos por ele, e depois de tanta insistência para aquele rapaz aceitar Jesus, e ele dizia, não, eu um dia larguei e fiz embora, tá bom, vou embora, tchau, e quando eu estava saindo da casa dele, na sala, eu senti Deus falando para mim assim, João, a mesma morte que eu morri por você, eu morri por ele, volta lá. E eu voltei lá, preguei para Jesus para ele, falei que Jesus o amava, que Jesus tinha um plano para a vida dele, ele entregou sua vida para Jesus, depois nós perdemos o contato, e muitos anos depois, contando essa história em outro lugar, eu fiquei sabendo que ele estava trabalhando na igreja, tinha a sua família, porque nós temos essa escala de pecado. Nós olhamos, e muitas das vezes nós que estamos liderando, nós que estamos à frente, nós que estamos com o microfone na mão, olhamos para alguém e classificamos de acordo com as escalas de pecado. Não, pecado leve, pecado médio, pecado grave, pecado super grave, e vai direto para o inferno. Nós pensamos muitas das vezes assim, como se fossem infrações de trânsito, que você vai acumulando pontos na sua carteira, e quando chega aquele determinado número de pontos, você pensa, pronto, perdi minha vida com Deus, perdi minha salvação, eu vou para o inferno, já era, acabou. Não é assim. Não podemos pensar nessa escala de pecado. Não podemos fazer classificações de quem é pior do que o outro, porque todos nós carecemos da glória de Deus. A palavra diz que Deus olha sobre a terra e não há um justo sequer. Jesus fala que Ele não veio para os que estão sãos, mas para aqueles que estão doentes, aqueles que estão enfermos. O que Jesus estava falando não é que existiam pessoas que estavam bem, não, mas que todos nós precisamos de Jesus. Todos nós somos enfermos, todos nós somos carentes de Jesus. Você não é melhor do que ninguém por ter anos de pastor. Eu não sou melhor do que você porque eu estou com o microfone na mão pregando. Nós somos iguais aos olhos de Deus. A mesma morte de Jesus foi por mim e foi por você. Jesus morreu a mesma morte. Todo pecado é mau e todos os pecadores são passíveis de ser amados. Todos os pecadores merecem o amor de Deus. Se não fosse assim, aquele ladrão na cruz, quando fala com Jesus, Jesus ia falar, sai para lá, cara, bandido bom é bandido morto, sai daqui, eu não quero falar com você não, você merece o que você está sofrendo não. Jesus falou, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso, porque Jesus veio para aquele ladrão também. Jesus veio para o ladrão que estava no outro lado, mas fez chacota e rejeitou Jesus, porque a palavra diz que muitos vão rejeitá-lo. Óbvio que o pecado tem consequências diferentes. Se nós formos ler a palavra de Deus, nós vemos Davi, como o pecado de Davi gerou consequências gravíssimas para a vida dele. Tem pecados que causam arranhão em você, tem pecados que te levam para o hospital, tem pecados que podem te matar, tem pecados que te fazem perder coisas. Pode acontecer isso. Mas todo pecador merece ser amado. Jesus não viu Zaqueu porque Zaqueu subiu numa figueira. Deus não me vê porque eu grito, porque eu choro, porque eu dou cambalhota, porque eu tenho uma luz colorida na minha igreja, porque eu coloco uma frase bonita no Facebook. Jesus me vê porque Ele me ama, mesmo sendo um pobre pecador. Tem canções que falam, eu vou mergulhar na mirra, eu vou pular do abismo, mas eu quero que o Senhor olhe para mim. Não, Jesus já estava olhando para você, antes de você perceber que Ele ia passar. Antes de você saber que Jesus está passando, Jesus já tem um plano para a sua vida, Jesus já tem um plano para a sua família, Jesus quer restaurar tudo aquilo que está na sua vida, que você acha que talvez esteja bem demais, bom demais, mas Jesus quer restaurar a sua vida. Deus me vê porque Ele ama o pecador. Jesus ama você. Jesus te ama independentemente do seu pecado. Jesus te ama independentemente do que você fez ontem, do que você fez semana passada. Jesus ama você e Jesus quer transformar a sua vida. Deus ama tanto o pecador que mandou seu filho para salvar o pecador. Ele ama tanto
que quer tirá-lo de uma vida de pecado, porque sabe que o que nos afasta da presença de Deus é o pecado, e Jesus te ama tanto que Ele quer te afastar e te livrar de uma vida de pecado. Irmão, saiba que Deus ama tanto você, independentemente dos erros que você já cometeu na sua vida, independentemente de quantas pessoas ou quantas coisas você roubou, de quantas mentiras você já contou, de quantas pessoas você já dormiu, de quantas coisas você fala das pessoas por aí. Jesus ama você, e que nesse momento toda acusação do diabo, toda a mentira do diabo sobre a sua vida caia por terra no nome de Jesus, e você possa receber a maior mensagem do Evangelho. Jesus ama você, Jesus quer ser seu amigo, Jesus é amigo de pecadores, e por isso Ele pode ser meu amigo e pode ser seu amigo. Este é o Evangelho de Jesus. Pare de pensar que se trata das figueiras que você sobe, das músicas que você canta, dos diplomas que você carrega, dos jejuns que você fez, do cargo que você ocupa. Não, Jesus te ama mesmo sendo um pecador, porque Ele te criou, Deus tem planos para a sua vida e Ele te ama. Deus ama você. Você não é um funcionário do mês. Quando eu era pequeno, quando a gente vai em alguns restaurantes, algumas lojas, tem aquele quadro lá com o funcionário do mês. Você não é um funcionário do mês que vai receber uma promoção se fizer tudo certinho, se ler a sua Bíblia, se orar na hora certa, se fizer um jejum. Você não é um funcionário do mês para isso. Isso não impressiona Deus. Deus não se impressiona com as suas habilidades. Deus não se impressiona com os seus cargos. Você não pode dizer para Deus: está vendo, Deus? Olha o que eu faço. Jesus olha para você e fala assim: eu te amo pelo que você é. Não se trata das coisas que você faz. Jesus ama você. Jesus quer entrar na sua casa. Pare com isso. Não pense que você está aqui porque você merece, que todos os seus esforços como um cristão exemplar credenciam você para ir para o céu, e não é verdade. Você vai ser salvo por Jesus se você entregar a sua vida a Ele, e você confessar que Ele é o Senhor da sua vida, o seu Salvador, e isso tudo porque Ele te ama, e não porque você é bom. Nós não somos nada e não merecíamos nada, mas Deus nos amou mesmo assim. A maior mensagem do Evangelho é o amor de Jesus por nós. É muito fácil você chegar aqui na igreja, você da sua casa, cantar uma música e dizer: Senhor Jesus, eu te amo. Se você perguntar na rua, você vou perguntar para as pessoas: você ama Jesus? Todo mundo vai dizer que ama. Todas as pessoas vão dizer que amam a Deus. Mas o mais importante do Evangelho não é isso. É as pessoas saberem que elas são amadas por Jesus, porque nós não somos transformados pelas nossas ações, nós somos transformados pelo amor dele em nós. A maior mensagem do Evangelho é o amor dele em nós. Jesus ama você, Jesus quer ser seu amigo. Se nós voltarmos para esse texto e formos ver aquele jantar com Jesus, eles estavam ali reunidos, sei lá, como é uma coisa de cristão, vamos imaginar que eles estavam ali comendo um estrogonofe, um salpicão, um cachorro quente, uma comida bem crente mesmo. E eu imagino aquela mesa cheia, Zaqueu com seus pratos de porcelana, seus talheres de ouro, seus garçons, seus funcionários servindo todos, e Jesus falando. Eu não imagino Jesus pregando, falando, porque lá em Gênesis, porque lá em Levítico, não. Eles ouviram, Jesus ouviu eles. Eles ouviram Jesus. Jesus teve um relacionamento com eles. Jesus estava ali. Eu fico imaginando Zaqueu parado, olhando para Jesus, vendo todo aquele conhecimento, toda aquela graça, todo aquele amor fluindo de Jesus. E eu imagino que Zaqueu estava ali pensando: será que esse cara sabe o que eu faço? Será que ele sabe quem eu sou? E se ele sabe, por que ele está aqui? Por que ele está aqui? Zaqueu com todos os seus amigos ali, vendo Jesus falar, Jesus comer, Jesus conversar. Eu imagino que o coração de Zaqueu estava pegando fogo, olhando para Jesus, fluindo graça e amor, pensando: será que ele sabe o que eu faço? Será que ele sabe quem eu sou? Será que ele sabe como eu sou conhecido? Será que ele sabe o que as pessoas falam de mim lá fora? E muitas das vezes nós somos assim. Nós somos amados por Deus, ou Deus coloca uma pessoa na nossa vida que demonstra o amor dele por nós, e o nosso pensamento muitas das vezes é: mas eu não mereço,
Mas será que Jesus me ama? Será que o pastor sabe o que eu estou fazendo? Será que o pastor imagina? Será que Jesus imagina o que eu faço quando não tem ninguém me olhando? Quando eu chego no meu quarto, quando eu chego no meu trabalho, quando eu estou sozinho, sem esse ambiente de igreja, sem esse ambiente espiritual, vamos dizer assim? Zaqueu fica olhando para Jesus, e de repente Zaqueu chega e fala assim, bate lá, para o DJ, para a música, para tudo, e Zaqueu fala assim, gente, eu quero dizer que se eu roubei de alguém aqui alguma coisa, eu vou restituir 4 vezes mais, e eu quero mudar, a partir de hoje eu sou um novo homem, Jesus está transformando minha vida. Eu imagino Jesus sorrindo para Zaqueu, falando, hoje houve salvação nessa casa, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que estava perdido. Jesus veio buscar e veio salvar a mim e a você. Jesus veio buscar e salvar aquele seu familiar que você acha que não tem jeito, aquelas pessoas que estão em volta na sua vida que você acha que nunca vão conhecer a Deus, que estão tão atoladas de pecado que nunca vão experimentar a graça de Deus. Jesus veio buscar e salvar essas pessoas. Jesus veio para ser seu amigo. Por ser um amigo de pecadores, amigo de publicanos, Jesus veio dizendo, eu quero ser amigo de todos. Eu quero ser amigo de todos. E aquelas pessoas erradas, aquelas pessoas que eram mal vistas pela sociedade, aquela mulher adúltera que estava lá do lado de fora, sendo apedrejada para morrer, e Jesus interviu a favor dela, falou, filha, seus pecados estão perdoados, agora vai e não peques mais. Não foram os publicanos e pecadores que mataram Jesus, mas foram os religiosos. Quantas vezes nós somos tão religiosos que estamos matando Jesus na nossa vida? Estamos servindo uma religião, estamos servindo um conjunto de leis, um conjunto de regras, quando nós temos que aprender a olhar única e exclusivamente para Jesus. Jesus é o cabeça da igreja, Jesus é a razão de todas as coisas. Por mais que tenha aparecido alguém há pouco tempo atrás falando que a Bíblia são apenas algumas páginas que falam sobre Jesus, não, a Bíblia aponta para Jesus de Gênesis ou Apocalipse. As profecias do Antigo Testamento que se cumpriram, tudo é por Ele, tudo é para Ele, tudo aponta para Jesus. Ele é a razão de todas as coisas. Jesus fala, hoje houve salvação nessa casa, sorrindo para Ele. E eu imagino como esse sorriso é lindo, e você pensa assim, como o Evangelho é uma coisa louca que envolve perder para ganhar, morrer para viver, como é diminuir para você poder crescer, porque nós não somos nada até termos um encontro verdadeiro com Jesus. Nós não somos de ninguém, nós podemos ter habilidade, nós podemos pregar, cantar, tocar, trabalhar, nós podemos exercer uma cartilha de um bom cristão todos os domingos, frequentar a escola bíblica, não matar, não roubar, não falar palavrão, não fazer um monte de coisa errada. O que transforma a minha vida e o que transforma a sua vida é quando nós viramos amigos de Jesus. Tem uma canção antiga que diz que não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, e esse é o privilégio para nós quando viramos amigos de Jesus, desfrutar do amor de Deus, ter a paz de Deus no nosso coração. Aquele mafioso durão, prestes a ir à falência, chegou e disse, vou mudar tudo. E se você gosta do filme do Poderoso Chefão, como eu gosto, você imaginar um homem mafioso, durão, rejeitado, e você olhar, imaginar aquele perfil de homem, aquele perfil de pessoa, abrindo mão de tudo, dizendo, olha, se eu roubei de alguém eu quero restituir, se eu feri eu quero sarar, se eu falei algo eu quero perdoar. Zaqueu diz, eu quero mudar e eu quero ser transformado. Não se trata do que Zaqueu falou, não é o que Zaqueu fez, não é onde Zaqueu esteve, mas sim com quem Zaqueu esteve. Meu querido, não se trata da igreja que você vai, não se trata das lives que você assiste nesse período de quarentena, não se trata dos eventos que você foi, mas com quem você está. Se você está caminhando com Jesus, não foram os princípios, as regras, as liturgias, não foi colocar uma camisa para dentro da calça, mudar o penteado e decorar alguma meia dúzia de palavras bonitas, não foi isso que transformou a vida de Zaqueu. O que mudou a vida de Zaqueu
foi passar alguns momentos com Deus encarnado. O que mudou a vida de Zaqueu foi passar alguns momentos com Jesus. Tem músicas e músicas que falam sobre nós estarmos com Jesus, e uma das canções que mais se cantam ultimamente é dizer que eu quero conhecer Jesus e ser amigo dele, e ser achado nele. E se nós formos parar para pensar, será que nós realmente queremos ser amigos de Jesus, conhecidos por Jesus, estarmos dentro de Jesus? Será que essa atitude de Zaqueu, de dizer, olha, eu quero abrir mão de alguma coisa, essa atitude muitas vezes nos assusta? Será que se você examinar a sua vida hoje, você vê que tem coisas que você precisa abrir mão se você quiser ter um relacionamento com Jesus? Tem coisas que você tem que jogar fora se você quer ter um relacionamento com Jesus. Você não pode mudar o lado da sua vida carregando as coisas de quem você já foi um dia. Não! A Bíblia nos fala que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passam e surgem coisas novas. Você não pode ficar arrastando quem você já foi um dia. Você não pode ficar preso às coisas que você já fez um dia. Você não pode pegar nem as coisas boas que você já teve um dia. Zaqueu está dizendo, Senhor, eu quero abrir mão. Pessoal, eu quero perdão. Eu estou arrependido. Eu estou arrependido. E meu irmão, se nós formos ler e entender essa palavra com os olhos da fé, nós vemos que nós somos como Zaqueu. Nós somos baixos na nossa capacidade. Somos baixos na nossa espiritualidade. Somos baixos no nosso conceito sobre nós mesmos. Talvez aquela noite tenha sido assim, Zaqueu tenha descoberto quem ele era. Com certeza ele descobriu uma nova identidade. Ele sabia, ele aprendeu quem ele é em Jesus. Nós somos como Zaqueu. E mesmo que eu e você, que a gente tente enxergar Jesus pelos nossos esforços, nós não vamos conseguir enxergar nada. Por mais que você suba numa figueira brava, o que transforma a sua vida é o pai, é o mestre, é o filho olhar para você, te conhecer pelo nome, te chamar, filho, eu quero ir para a sua casa hoje, eu vou estar na sua casa com você, e você ter um encontro verdadeiro com Jesus. Nós somos como Zaqueu. Onde você estiver assistindo esse culto nessa noite, se você está na sua casa, se você está no seu trabalho, se você está no carro, se você está dirigindo, aonde você estiver, eu creio que você reconhece a sua necessidade de ser amigo de Jesus. Se você reconhece essa necessidade, chega aí nos comentários e bota, eu quero ser amigo de Jesus, eu quero conhecer Jesus, eu quero estar mais perto de Jesus. Faça um comentário aí, diga, Senhor, eu quero estar, faça algum sinal. Talvez tenha alguém que nos assiste hoje e está querendo entregar a sua vida para Jesus, está dizendo, olha, por muitos anos eu vivi à margem da religião, mas hoje eu quero entregar minha vida e meu coração a Jesus. Se você está nessa situação, faça um comentário aí, coloque aí, diga, eu quero ser amigo de Jesus. Nessa época que nós estamos passando tanto tempo dentro de casa, tudo que você precisa é deixar Jesus entrar na sua casa, é deixar Jesus entrar na sua família, é deixar Jesus entrar nos seus sonhos, nos seus pensamentos, nos seus relacionamentos, na sua carreira, você deixar Jesus invadir o seu mundo. Você não precisa de um carro, de um emprego, uma casa, um casamento, uma resposta judicial, com um advogado, você não precisa disso. Você precisa de Jesus. Você precisa do amor do Pai. Você precisa ser abraçado por essa graça que é difícil de compreender, que a religião enlouquece, mas que Jesus ama você. Não importa o seu pecado, não importa as coisas que você já fez. O Evangelho é um convite para você. É um convite para Jesus entrar na sua casa, transformar a sua vida, transformar a sua família. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Antes por esse pedido, antes de nós orarmos pelo pedido, eu quero orar por esse que nós falamos aqui agora. Quantas pessoas que estão aqui nos assistindo, quantas pessoas que você que está nos assistindo hoje, você conhece, quantas pessoas que fazem parte do seu círculo de amizade, quantas pessoas que você sabe que precisam de um relacionamento com Jesus, precisam conhecer Jesus.
Eu quero orar com você, aonde você estiver, se você está na sua casa, se você está em família, dê a mão aos seus familiares. Crie um ambiente. Deus não está presente nessas 4 paredes de uma igreja, Deus está presente na sua casa, Deus está presente na sua vida. Aí é a igreja hoje. Hoje aí é a igreja Operação Resgate, hoje aí é a igreja de Cristo Jesus. Hoje nós somos a igreja de Deus, espalhados em vários lugares. Dê a mão aí com quem está com você, levante sua voz em oração. Eu quero orar com você, eu quero abençoar a sua vida, abençoar a sua família. Senhor Deus, nosso Pai, nós agradecemos a Ti por tão grande amor, nós agradecemos a Ti por tão grande salvação, nós agradecemos a Ti porque o Senhor quer ser nosso amigo, Pai. Jesus, quando esteve na terra, falou: eu já não chamo de servos, mas eu os chamo de amigos. Nós podemos ser seus amigos, Senhor. Nós podemos ser seus amigos, Pai. Senhor Deus, que nessa noite nós possamos conhecê-lo além das nossas fragilidades. Senhor Deus, nessa noite nossos corações, nossa casa esteja aberta para Ti. Que a nossa casa esteja aberta para que o Senhor entre. Senhor Deus, nós queremos entregar a Ti, Senhor, o nosso coração. Nós queremos entregar a Ti, Pai, a nossa vida. Nós queremos entregar a Ti a nossa família. Senhor Deus, que o nosso coração queime pela Tua presença. Que depois de um encontro verdadeiro contigo, nós estejamos dispostos a dizer: Senhor, nós queremos abrir mão do que for preciso, se for para agradar o Seu coração. Senhor Deus, entre na nossa casa, mexa com as coisas que estão lá, muda de lugar, Senhor. Senhor Deus, que a cada dia nós possamos crescer em intimidade contigo, em comunhão com a Tua presença. É o que nós louvamos e agradecemos a Ti nessa noite, Senhor. Amém. Aproveite esse momento, fique em espírito de oração. Vamos continuar adorando ao Senhor com uma canção. Como Zaqueu, eu quero subir mais alto que eu puder, só pra Te ver, olhar para Ti, chamar Sua atenção para mim. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso de Ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a Tua paz, dá tudo pra Te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Como Zaqueu, como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra Te ver, olhar para Ti, chamar Tua atenção para mim. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso de Ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a Tua paz, vale tudo pra Te seguir. Entra na minha casa,
Entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a tua santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Que o Senhor entre na sua casa, que o Senhor entre na vida da sua família, que o Senhor entre no seu coração. Abra o seu coração para Jesus entrar. Deixe Jesus mudar todas as coisas de lugar. A bagunça dele é melhor do que qualquer arrumação que nós possamos fazer. Deixe Jesus entrar na sua vida. Talvez você esteja lutando contra conceitos que você tem. Talvez você esteja lutando contra sentimentos que você tem. Mas não existe nada nesse mundo que é melhor do que ser amigo de Jesus, do que deixar Jesus entrar na nossa casa, na nossa vida, na nossa família, e Ele mudar todas as coisas.